primeiro deles é um desafio simples, né? Às vezes a gente, no dia a dia ali, pessoas executivas, analistas que estão na linha de frente, elas falam, gente, essa briga não dá mais. Mas como que eu convenço a liderança de se mover nessa direção, né? A importância de investir nesse alinhamento, porque é lógico, tudo isso demanda tempo, né? E a gente precisa dedicar tempo, recurso para começar a trabalhar desse alinhamento até a integração. E a gente faz isso de duas formas, mostrando o tamanho do problema, né? Comparando dados e trazendo as consequências, tanto da solução quanto de se manter no problema da guerra, né? E eu trouxe aqui alguns dados para ajudar vocês nesse processo, né? O primeiro deles é que, gente, se a gente comparar e mostrar tanto dado de muitos institutos, aqui eu trouxe alguns deles, né? Esse processo é tão ineficiente na prática, eu tenho certeza que muitos de vocês compartilham dessa ineficiência, né? Então, quando eu tenho um deal apenas guiado por venda, sem alinhar com marketing, eu tenho uma redução de 66% de probabilidade de conversão. Só que, por outro lado, eu também tenho assim, 0,75% dos leads gerados por marketing se tornando clientes. Olha que número baixo, que ineficiência. Por outro lado, eu também tenho menos de 2% de cold calls, né, daquela prospecção ativa de outbound virando reuniões. Então, eu tenho um processo muito ineficiente. E eu tenho, do outro lado também, 20% de probabilidade de arrependimento de um cliente B2B para uma venda sendo 100% digital. Então, muita gente quer o tete-a-tete, o contato com uma pessoa de vendas para garantir, né, se confiar que esse produto que está nesse produto ou serviço que eu estou contratando realmente vale a pena. Olha quantos dados que mostram que essa operação ela é ineficiente na raiz, né? Por outro lado, é legal a gente mostrar as consequências positivas desse alinhamento, né? Então, muitas empresas, olha que dado bacana, esse é um dado do Gartner também, que mostram que quando as empresas atingem esse alinhamento, essa integração entre marketing e vendas, a aquisição de novos clientes melhora em quase 3 vezes, eu estou falando de 296% de melhoria. Muito bom, né? E não por menos, né, muitas empresas perceberam a importância desse alinhamento e o próprio Gartner aponta essa como a principal prioridade de lideranças de vendas que estão ali na linha de frente, né, como uma forma de atingir seus resultados. Então, elas entendem que esse alinhamento é uma das melhores caminhos aqui para atingir esses resultados. Fala, beleza, convencemos a lideranças com dados e fatos, só que tem muita rixa no processo. Então, muito embora lideranças de vendas, lideranças de marketing, times de vendas, times de marketing estejam alinhados, que isso que é importante, tem muita rixa que a gente precisa contornar. E para isso a gente precisa olhar para o outro, a gente precisa co-criar e não impor uma solução. Não adianta vendas impor um caminho para marketing e vice-versa. A gente precisa trabalhar nesse caminho juntos, né? Por que a gente precisa estar juntos aqui nesse processo? Porque isso não é um projeto pontual, não é simplesmente a gente sentar um mês, beleza, nossa, vamos se alinhar. Não, esse alinhamento é contínuo. E se ele é contínuo e ele envolve diferentes pessoas, eu preciso entender a necessidade dessas pessoas. Por que a rixa existe? Por que tem tanta briga? Onde estão os pontos de fricção entre esses times? Então, não adianta chegar e falar, é só sobre quem vende e quem ajuda a vender. Não, a gente precisa entender como juntos, e não um tem um papel, o outro tem outro. Não, juntos a gente entrega valor, tem formas de entregar valor para o cliente ao longo da jornada. Então, é como se a gente se juntasse aqui nessa guerra. E para isso a gente precisa trabalhar o ganha-ganha, e não o ganha-perde, né? Então, essa integração, ela nunca vai funcionar se ela for benéfica só para vendas ou só para marketing. A gente precisa entender os dois lados. E eu preciso chegar no meio do caminho. Eu preciso deixar o julgamento de lado. Sabe aquele monte de coisa que eu falei no começo, de experiência minha mesmo, de rixa de vendas e marketing, que eu tenho certeza que vocês têm também. É importante a gente deixar isso de lado para a gente conseguir compreender, falar, ok, eu vou deixar meu rancor aqui, meu julgamento, mas eu vou entender o outro lado de forma intencional para chegar no meio do caminho
entre as partes. Então, a gente vai precisar ceder um pouquinho, mas a gente também vai trazer o que é importante para nós, o outro lado vai ceder um pouquinho e a gente vai chegar no meio do caminho. E aqui eu trago muito da abordagem do design, que é famoso pelo design thinking, mas é o jeito do designer pensar, que é um jeito muito centrado nas pessoas. E aqui eu acho que tem 3 elementos de cocriação muito importantes para melhorar essa integração. O primeiro é que a gente precisa sempre olhar para as pessoas pertencentes a esse conflito. Então, marketing olhando para vendas, vendas olhando para marketing. Quais são, né? Em vez da gente julgar, é mais importante a gente ser curioso. Nossa, o que vendas está passando ali no dia a dia? Deixa eu passar um dia com eles. E vice-versa, marketing entender um pouco das burocracias, vendas entender um pouquinho, né, das burocracias que marketing enfrenta no dia a dia, e a gente começa a entender quais são os problemas certos e não os problemas que a gente julga existir entre as partes. A gente precisa fazer isso também de forma colaborativa, não adianta só um lado fazer com o outro fazer com um, né? Quando a gente trabalha de forma colaborativa para co-criar uma solução, eu diminuo a rejeição porque eu sinto dona, né? Então, se marketing e vendas estão trabalhando em conjunto, a gente está aqui junto, diminuindo a rejeição, ampliando as perspectivas, fala, opa, eu tenho, né, eu criei esse processo junto, logo eu vou advogar a favor desse processo junto também. E não adianta fazer isso como uma solução pontual e única, a gente precisa testar. Poxa, vamos testar aqui com, né, uma célula separada, vamos ver como funciona. Se o que a gente testou não deu certo, a gente melhora, o que deu certo, a gente escala. A experimentação, ela diminui a resistência, fala, vamos testar primeiro, né? Ao invés de falar, não, essa é uma solução imposta e acabou. Né? Então, o iterativo, o ágil da experimentação é bastante importante nesse processo. E uma ferramenta que eu gosto muito para tangibilizar essa integração é a matriz de feedback, que a gente pode fazer entre os times, coletar diferentes percepções. Do que já funciona bem, a gente começa com o que é positivo. Com certeza, não é tudo guerra. Tem muita coisa boa que já funciona bem e que a gente precisa manter ou até escalar como boa prática. Mas também tem coisa que precisa melhorar. E aqui o tom é importante, né? Não é, nossa, você fez isso, nossa, que grande desgraça. Não, pô, a gente podia fazer isso melhor. Esse processo poderia ser melhor para ambas as partes. E o cuidado com a linguagem aqui é importante, o que não significa que a gente não deve apontar o que não está funcionando bem. Da mesma forma, quando a gente faz esse exercício, a gente começa a ter novas ideias, formas de melhorar esse processo como um todo, assim como dúvidas que vão surgindo e a gente precisa sanar juntos. Muitas delas dúvidas sobre como o cliente gostaria de ser melhor atendido, como que a gente pode melhorar esse processo juntos, dados que a gente não tem e precisa ir atrás. Mas o fato da gente ter essas dúvidas juntos vai fazer com que a gente busque por essas informações, essas soluções juntos também. Então, é uma ferramenta que ajuda muito nessa transição. Por fim, nossa, Carol, entendi os estágios, entendi que é preciso começar convencendo as lideranças, é preciso trabalhar nessas fricções para que a gente possa trazer a teoria para a prática dos times. E aqui eu trago um aprendizado sobre o qual eu falei na outra palestra, que é sobre a gestão por jornadas, a jornada do cliente ser uma ferramenta de gestão dessa integração. Também vou falar sobre boas práticas para a gente se inspirar, não necessariamente copiar, e vou trazer uma ferramenta para consolidar tudo isso, beleza? Vamos junto aqui. Por que eu gosto de falar de jornada e toda palestra eu falo sobre jornada? Porque a jornada do cliente não é um PPT bonito só, né? As etapas, muito bonito, mas ninguém usa para nada. A jornada do cliente é uma ferramenta de gestão cross-funcional centrada no cliente. Eu estou olhando para toda a organização e como ela interage com o cliente sob a perspectiva do cliente. E é por isso que ela é rica, né? Eu estou olhando com a perspectiva de fora para dentro, entendendo onde estão os pontos de interseção e os pontos de fricção que a gente tem no dia a dia.